Agora sim, sejam todos bem-vindos ao Evo Podcast. É sempre um prazer falar com todos vocês. Deixa eu dar uma ajeitada no microfone baixo. É podcast que a gente fala sobre vida real, como ela é. Histórias de pessoas reais, de superações, de dificuldades e, acima de tudo, muita fé e muito amor. E eu quero Sim. dizer a vocês, a todos vocês, que todo esse conteúdo de hoje vai estar disponível no YouTube, alguns trechos vão estar disponível no Instagram, no Spotify e no Google Podcast. Isso provavelmente na segunda-feira vai estar tudo bonitinho lá. Para você que não me segue aí nas redes sociais, tá? O arroba bonitinho aqui embaixo. Aqui em cima, deixa eu me localizar. Aqui tem um QR Code para você procurar saber mais sobre o Evo Podcast. Acabei mudando de nome do podcast, não sei dizer por quê, cara. Uma amiga minha que me segue pelo Instagram, pô, você mudou o nome do podcast? Eu falei, pô, cara, vou te explicar porque nem eu, na verdade, eu sei por quê. Porque o meu intuito, na verdade, era criar isso aqui pra bater papo, pra trocar ideias aleatórias, sem pretensão nenhuma, sem pretensão nenhuma. Mas eu não sei que rumo que tomou uma coisa que eu falei, cara, eu acho que, poxa, eu tô falando coisas que não vai edificar ninguém. Eu acho que o que eu tô fazendo aqui agora, eu acho que pode ajudar muita gente. Totalmente diferente do Verdade. que eu tava fazendo. Não que aquilo não era legal, poxa, era muito bacana. Eu sentava aqui, conversava com diversas pessoas e conversas aleatórias, e a gente trocava uma ideia. Conheci pessoas maravilhosas aqui. Conheci muita gente boa. Mas eu acredito que essas histórias de hoje, a minha amiga que tá aqui do lado aqui, que eu vou apresentá-la já já, eu acredito que pode ajudar muito, mas muitas pessoas. Eu acredito que vai edificar a vida de muitas pessoas. Então, por isso, já respondendo a minha amiga lá do Instagram, por esse motivo. Por esse motivo que eu acredito que com essas histórias de pessoas verdadeiras, pode ajudar muito mais pessoas do que simplesmente eu sentar aqui e ficar dando risada na internet. Então, é isso aí. Para o pessoal que mandou lá no Instagram, lá no direct, tá aí a resposta. Bom, e eu quero apresentar a minha amiga. Conheci também pela internet, porque hoje em dia a gente só conhece as pessoas via internet, né? Eu sou mais Verdade. antigo, poxa, as amizades que eu tinha era vizinho, um amigo da rua de baixo. Agora não, o ciclo de amizade hoje em dia é tudo pela internet. Você tem amizade fulano, tenho, conheço, mas nunca vi pessoalmente. Então Exatamente. fiz mais uma amizade com a Esther. Ela superou, venceu com muita luta, muita batalha. Eu acredito que com muito choro também. Até certo momento deu uma oscilada na fé. Não sei se com ela passou isso, mas com muito amor, eu acredito com a ajuda dos familiares, ela acabou superando um câncer no cérebro. Se eu tiver errado, depois você me corrige. E Isso hoje ela mesmo. tá aqui. Ela é mãe, são três bênçãos, né? São três. 3. E, e é casada. Eu tô com a Esther. Esther, muito prazer. Em primeiro lugar, muito Prazer é obrigado por você meu. ter aceitado a participar aqui do Evo Podcast. Eu que agradeço por ter me encontrado, porque eu sempre quis, assim, contar a minha história, né? Um monte de gente aqui da cidade, assim, do bairro, né, sabe, contam para as pessoas, mas eu mesmo nunca tive a oportunidade de, eu vou chamar fulana para te mostrar, pra você contar o testemunho dela. Não. Sim. E as pessoas que sempre contam o meu, né? Mas é um prazer enorme estar aqui, você me conhecer, você procurar saber minha história e divulgar, né, para as pessoas. Ah, sim, com certeza. Esther, eu esqueci de perguntar, de onde você fala? Rio das Ostras, Rio das Ostras região é dos Rio de lagos. Janeiro? Rio de Janeiro? Isso, região dos lagos. Caraca.
Longe pra caramba. Eu tô aqui de São Paulo, velho. Prazer falar contigo, velho. Eu nasci em São Paulo. Eu Ah, nasci em São você, Paulo. Fui você é aí de, só pra você é Paulo. nascer. Ah, entendi. E aí Nasci foi em pro Rio. Lorena. Tá quanto Fui tempo aí pro no Rio? Rio. Olha, no Rio, desde. Ai, acho que desde quase que depois que eu nasci, não lembro quanto tempo meus pais ficaram em São Paulo. Mas eu fui adotada devido a tudo que aconteceu comigo. A família era do Tá. Rio. Primeiro eu quero fazer uma pergunta. Como é que foi sua infância? Antes de a gente já entrar no detalhe, eu gostaria de saber como foi sua infância. Conturbada. É, Eu, até os meus 3 anos e meio, eu era bem. Assim, eu vou resumir, contar. sim, A minha mãe de sangue, ela teve câncer de mama na minha gestação. O sonho dela era ter uma menina. Assim, meu pai conta, né, que o sonho dela era ter uma menina, pois somos cinco filhos, né? sim. Só eu de menina e 4 irmãos, 4 filhos. E o sonho dela era ter uma menina. E quando ela engravidou de mim, ela já estava com o seio todo tomado pela doença. Mas assim, ela não quis se tratar, não quis fazer o tratamento, porque falava que o sonho dela já tinha sido realizado, que era, né, tá gerando eu. Está me gerando, né? Sim. E aí o meu pai não teve condições de me criar, então ele meio que assim, perguntou quem poderia cuidar de mim. E uma família de Tribobó, que fica em São Gonçalo, mas tem parentes na onde eles moravam, que é na Serra de Cantagalo, na Serra do Rio, na cidade de Cantagalo. Eles estavam procurando a criança para adotar e bate-boca, né, conversando assim com os parentes dele, me descobriram. Aí me pegaram para criar com 3 anos e meio, 2 anos, 3 anos e meio, eu fui adotada por eles e com uns quase 4 aninhos mais ou menos eu caí, tomei um tombo e quebrei a minha perna. Aí dali levaram para o médico e descobriram que eu tinha um tumor nos ossos, que era o encondromatose óssea. Sim. O sangue no tutano do osso. Começou os cachorros. Tá, É a gente. no tutano do osso. É o tumor no sangue do osso, né? Sim, Aí ali deixava assim os meus ossos fracos. é, não era muito de quebrar, mas sentia muita dor. sim. Dali eu fiz uma cirurgia. é, eu levei dos meus 4 aos 9 anos para fazer essa cirurgia no Hospital do Fundão, porque eu tenho a perna mais curta que a outra, a perna direita. É 5 Sim. centímetros mais curta que a outra. Seria o Eu osso do usava fêmur, aquele. o osso do fêmur, mais curto que o outro, No é caso, isso? é isso. No caso, o meu Aham, problema mesmo é na bacia, né? entendi. Depois que eu operei, que eu passei pelo Hospital do Fundão, depois que o médico descobriu que o meu problema todo era na bacia. Aí eu coloquei aqueles ferros na perna, né? Eram 2 ferros na perna. Coloquei, fiquei acho que 6 meses, mais ou menos, com aquele aparelho. Então, assim, foi de muita luta. Eu não podia sair para brincar. Meus pais tinham medo, né, de eu estar me quebrando, de estar fraturando algum osso. Então, assim, minha infância foi muito quieta, né, dentro de casa. Andava de bicicleta, caía. Aí ficava com medo de estar me quebrando, parava de andar. E É que na verdade os pais tinham eu medo de ficava. vocês machucar, né? Isso, isso. Eu ficava mais assim, olhando as crianças brincar na rua, né? De eles brincando de pega-pega, de esconder, e eu ficava lá olhando, eu doida para brincar, mas eu sabia que eles me protegiam para mim não estar me quebrando, né? E quando eu saí de casa assim com uns 19 anos, depois que eles me adotaram, tal, por situação lá, eu quis sair, já me achava, né, de maior de idade, então eu quis sair para morar com meus irmãos, com meu pai verdadeiro, né, que meu pai é vivo, mas a minha mãe veio a óbito, né? Sim. Eu estava fazendo, acho que 3 aninhos, mais ou menos, 3 anos e meio, mais ou menos. Ela veio a óbito, 2 anos e meio. E eu saí de casa e eles com medo, né, de eu me quebrar, de acontecer qualquer coisa comigo. E quando foi numa. Eu sempre fui criada, né, num berço evangélico, eles me criaram no evangelho. E quando eu fui numa igreja em Cordeiro, não sei se você já ouviu falar um pastor que não tem língua, mas ele Não. fala. Se você pesquisar nas Caraca, redes calma aí. sociais, você Ele vai não ver. tem língua e fala? Ele não tem língua e fala. Eu fui curada Ah, porque Deus usou ele para me curar. sim, E no acredito. dia, foi num cinema na cidade de Cordeiro, né, cidade vizinha, Cantagalo.
Ele foi lá, contou o testemunho dele e começou a falar que quem tinha problema disso subia, né, para subir lá no altar, né, no caso na Aham. repartição do teatro, sei lá, cinema. E eu fui. A minha cunhada na época falou assim: vai, vai. Eu falei assim: não, eu não vou. Eu cheia de vergonha, ela vai lá para você receber sua cura. Naquilo eu fui e senti uma transformação, senti algo muito grande acontecer comigo. Ela falou assim: enquanto você estava lá, eu via como se fossem os anjos passando por cima de você e te curando. Eu tomei posse daquilo, eu acreditei. Dali para cá eu nunca mais quebrei nada. Porque depois que eu saí da casa deles, cada ano era um braço que quebrava, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar. Ó, pode ver que meus ossos é torto, ó. Meu osso é torto. É, tô vendo, tô vendo. Sim, tô Ó, vendo. tá vendo? Sim. A mão, antigamente, É a mão antes de eu também. operar, Sim. meus dedos eram muito largos. O médico falava que eu não poderia usar uma aliança. Que eu teria que botar um anel no pescoço quando casasse, né? Porque Aham. meus dedos não entravam em aliança. E desde que eu fui curada, os ossos da mão voltou ao normal, assim, ficaram sequelas, mas Sim. cabe minha aliança, só não tenho hoje. Ô, Esther, todo esse, a deformidade, assim, dos seus braços, assim, é decorrente das quedas que você tomava? Sim, sim. Caramba, velho, então tinha que ter um Esse braço aqui, cuidado, deixa eu bicho. tentar. Sim, deixa eu tentar. Ó, esse braço aqui, ele é pior. Cadê a câmera? Ó, Tô vendo, tô vendo. Sim. ele é pior, tá Aham. vendo? Esse aqui eu quebrei Caraca. mais de 3 vezes. A última quebra minha foi do dedinho. Mas sim, por bobeira. Mas Aham. acredito também que é falta de cálcio, né? Alguma coisa assim. Sim, sim. Mas para esse médico do Rio, eu não podia ter filhos. Ele falava com a minha mãe adotiva, né? É a que me criou. Falou assim: olha, mãe, quando a Esther estiver com uns 12, 13 anos que virar mocinha, vai ter que tirar o útero dela, porque os ossos não vão aguentar o peso de uma gestação. Eu bati o pé e falei que não ia tirar, porque eu tinha fé e ia ter filho. Sim. Tive 3. A minha mais Caramba, velho. velha vai fazer 15 anos, né? A minha mais velha vai fazer 15 anos agora em agosto. O do meio vai fazer 10. E o pequenininho, que é o meu milagre, que é o meu herói, que eu chamo ele de herói, fez 3 aninhos em janeiro. Olha aí, velho, assim, Esther. Caramba, é tão legal. Meu, eu adoro, tipo, ficar sentado aqui escutando as pessoas falarem. Mas só a sua história, tipo assim, daria umas três gravações de podcast, velho. Sabia? Daria uma, daria Tô uns. tentando resumir, né? É, então, porque senão fica muito grande. Mas assim, daria uns três podcasts, daria umas três conversas muito legal referente à sua vida, entendeu? E Sim. caramba, velho. Então a sua vida foi um milagre desde o começo, bicho. Desde o Sim, comecinho. é o que eu falo, é o que uma amiga minha fala. O inimigo, ele tentava de tudo até para me tirar desde o útero da minha mãe. Sim. Porque eu imagino assim, que ela já estava com um tumor bem avançado, como meu pai fala, Aham. né? E ela já não tinha mama, era só o buraco, né? Com o tumor comendo ela, né? Sim. E ela, em momento nenhum, ela pensou em me tirar. Em Sim, momento velho. nenhum. Em momento Cara, nenhum ela pensou em me abandonar. E os médicos falaram assim: Margarida, tira, porque essa criança vai vir cheia de defeito. E ela falava assim: eu tenho um Deus na minha vida. E se Deus me deu, vai ser perfeita do jeito dele. olha só. Que por mais que os outros olhem, porque a minha perna ela é torta, né? Ainda mais que Uhum. onde quebrava ficava torto, né? Que criava um calombo. Então, assim, passei muito, sofri muito na infância, com os outros zoando. Ô, Esté, só Mas, uma curiosidade que ficou comigo aqui agora. É toda vez que você, sim, por exemplo, você quebrava um braço ou alguma coisa do tipo assim, não conseguia voltar ao local? Por quê? não podia, não podia, não podia, porque não calcificava. Ah, Ia entendi. quebrar mais. Aí, onde quebrava, ficava aquele osso deformado, Sim, sim, entendi. Por isso tá aí o entendeu? cuidado completo dos pais, velho. E como é que para uma Sim, sim. criança? Não para uma criança, Não para, né? Não para. né? Hoje eu fico assim, eu vejo que era a mão de Deus o tempo todo, era a mão de Deus na minha vida, Sim, porque por mais que o médico falasse, ela não vai poder gerar, a criança vai vir com defeito, vai vir torto, a minha filha veio perfeita, não tem problema nenhum de saúde, nada, não tem cisite, sabe? Não tem sinusite, não tem sim, nada. sim, sim. Ela é perfeita. Para mim, ela é maravilhosa, porque
Eu não pensava em ser mãe tão cedo e por causa de um comprimido que eu não deixei de tomar, eu engravidei Sim. dela. Olha aí. Então, assim, ela me veio para me dar muita alegria. Ela é uma princesa na minha vida, que eu falo. Que através dela eu consegui passar pelo tumor no cérebro, né? Que ela cuidou do irmãozinho recém-nascido. Ela tinha 12 anos na época. Então, assim, ela que cuidou dele, ela que, na época de pandemia, né? Então, ela que cuidou dele, ela que ficava com ele, o pai dava banho, mas ela que dava a mamadeira, porque eu não pude amamentar ele, né? Foi o único que eu não pude amamentar. E Mas aí, quando a gente estava em casa, com 15 dias pós-parto, eu tive a primeira convulsão. Ele bebezinho, né? 15 dias de nascido. Eu lembro que eu acabei de mamar ele, botei ele no peito, botei ele no berço e eu virei e falei com ele, eu tô cansada, vou dormir. Ele, tá bom, amor, vai descansar. E Sim. nisso eu convulsionei, Teve convulsão dormindo. dormindo. O meu lado Sim. esquerdo ficou todo paralisado e só mexia o lado direito. Aí ele falou, tem alguma coisa de errado. E eu falei assim, não sei o que que é, deve ser da pressão. Na época eu pensei, né, deve ser da pressão. Sim. Aí eu corri pro hospital aqui da cidade e me deram um remédio somente. Só que depois desses 15 dias que eu convulsionei, o meu lado esquerdo passou 5 dias, o meu lado esquerdo ficou todo dormente. Ficou a Tipo visão, um ele AVC? falou que, tipo um AVC. Um AVC. É, ele falou que, ele falou assim, amor, olha pra mim. Eu olhava pra ele, meu olho sozinho mexia. E a boca ficou dormente, o lado do braço ficou dormente, a perna foi ficando dormente. Eu tinha que sair aquela noite pra gente ir pra casa dos amigos, né? Sim. E eu falei assim, eu não vou mais. Eu não vou mais porque eu não tô bem, eu tô com medo de passar mal lá. E foi minha primeira crise, no caso. Aí, dali, naquela noite, ainda na casa dos amigos, eu passei mal, eu tive uma segunda crise. E dali foi só crise, 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 até eu procurar um médico. E o médico passou a ressonância, só que a ressonância que ele passou não tinha o Doppler, né? Que fazia enxergar melhor o tumor. Ele Sim. passou sem o Doppler. Aí ele falou assim: olha, você tem duas manchinhas no cérebro. Eu ainda zoei, deve ser de nascença, né? Porque eu sempre fui muito boba. Eu deve ser de nascença, porque tanta gente tem mancha em tudo que é lugar, o meu só pode ser de nascença, não é O possível. negócio é Ele sério, a passou. mulher só tá com piada. É, eu sempre fui assim, desde quando eu comecei a ser muito zoada no colégio, eu mesmo começava a vamos botar assim, Aham. a me zoar, né? Pra não sofrer com a Sim. zoação. Então era uma forma assim de eu também não querer aceitar a doença ou aceitar de uma forma na qual eu não fosse me entregar. E eu lembro que ele passou um remédio, só que o remédio com 6 meses já não adiantava mais. Eu Não, mas doutor até o então meu do ele braço, só falou que você tinha uma mancha no seu cérebro, sim, mas não no falou o que que cérebro. era. Você não, Não, não falou o que não que era. recebeu o diagnóstico, né? Você, Não, tem uma mancha aqui, nós vai ver o que que é e tal, né? Só isso. não. Eu fiz, depois ele marcou de pedir um exame do líquido da coluna, eu fui pro aterro do Flamengo fazer, no Rio, tirou o líquido da coluna. Eu falo que foi o pior exame que eu fiz na minha vida, porque eu tenho que ficar 4 dias parada para poder repor o líquido, né, que foi tirado. E ali na época eu falei assim, ó, se tiver Covid vai mostrar. O kit Entendi. você tiver aqui vai mostrar. E não mostrou nada. O exame veio limpo. Quando eu fiz uma outra ressonância, porque eu tive uma outra convulsão, aí que foi mostrar. Nisso eu tive uma outra convulsão, fui parar na UPA aqui da minha cidade, eles Sim. fizeram a tomografia. Aí o médico falou com meu esposo assim, ó, leva ela num neuro, porque a situação dela não é boa. Ela tá com um negócio sério aqui no cérebro. Aí corremos atrás da neuro, né? A neuro foi, nem lembro o nome dela hoje, mas quero agradecer ela porque ela me ajudou muito. E ela falou assim, olha, Esther, o que eu tenho para dizer é que você está com dois tumores no seu cérebro. Um é maligno e o outro é benigno. Eu vou falar para você que em nenhum momento eu chorei. Eu me segurava o máximo para chorar. Eu Só não tava você, conseguia só, chorar, mas só tava você na sala? tava eu e meu esposo. Eu e meu Sim. esposo. Ele todo sério, quieto, né? Ele é brincalhão também. Tem as partes dele Aham. sérias, mas Sim. aquele dia parece que o mundo acabou para ele. E eu quieta na minha. E eu falei: eis-me aqui, Senhor, seja o que o Senhor quiser. Pois é, porque é um O Senhor me choque, né, deu. velho? Tipo assim, você vai pra. Ah, você acha que é um negócio
tomar algum medicamento e tal, e vai ficar de boa, né? Você acha que vai ficar suave. Sim, Ninguém vai sim. Ela falou, preparando o olha, eu vou pior, te né, meu? que ela falou assim, olha, eu vou te encaminhar para um dos melhores hospitais que eu entendo, que é do Rio, é o Instituto do Cérebro, lá no do Paulo Niemeyer, sei lá, se não me Sim. engano. É lá Aham. na Lapa. Aí ela me encaminhou e ela falou assim, ó, daqui eu não posso fazer mais nada. Se você precisar de remédio, você vem que eu te passo a receita para você comprar. Agora eu não posso fazer mais nada por você. Aí eu fui. Caramba. E até chegar o encaminhamento, né, do hospital, eu tinha que passar por eles. Não demorou muito, eu falo que naquela parte ele já tinha passado um ano que eu Uhum. tinha descoberto, né? Assim, a qual ela falou, mas eu sempre pesquisando na internet, que eu sempre fui muito metida. Pesquisando, mancha no cérebro, paralisação do lado esquerdo. Comecei a pesquisar tudo. Aí, dali eu já sabia, vamos botar assim, que mais ou menos o que que era o glioma alto grau. Sim. E quando o médico falou comigo, ele, ó, a gente vai fazer uma ressonância, porque a sua ressonância não tá batendo nenhuma das duas, então me dá um diagnóstico certo. Eu vou vou marcar para você fazer uma aqui do hospital. E depois a gente vai conversar. Tá bom. Aí fiz a ressonância e ele falou assim: olha, não, antes dele marcar a ressonância, ele falou assim: ó, possivelmente você pode fazer uma biópsia. Da biópsia, a gente pode ir para radioterapia e para quimioterapia. Mas eu vou ter que fazer essa biópsia primeiro para saber o que que é. Eu, tá bom, né? Quando ele teve o resultado da ressonância, Mas você que tava foi dia super 20, tranquila mesmo assim, Esther? Tava tranquila? fiquei tranquila. Eu falo que foi Deus para me dar força, porque, Verdade. sério, em nenhum momento eu questionei, em nenhum momento assim, oh Deus, por quê? Eu ficava assim, Deus, pra quê? Será que antes de eu descobrir isso, na gravidez do meu filho, do pequenininho, virou um pastor para mim e falou assim: olha, irmã, você não entende a sua gestação, mas Deus manda te dizer que essa criança veio para salvar uma vida. Dali eu ficava assim: Deus, que vida que o Gustavo vai salvar? Que vida? Pensava milhões de coisas, menos pensava que era minha. Aham. Aí quando eu descobri, eu falei assim: ah, tá, é para salvar a minha vida, porque os médicos falam que se não tivesse engravidado dele, ele ia vir de uma forma meio que lenta, não, mas de uma forma rápida, ia dar um AVC e eu não ia resistir. Como já aconteceu, tem casos de pessoas que me contam, né, que comigo Deus foi, não, como assim, botou a mão dele na minha vida, né? Porque teve uma menina do Rio, na qual eu tenho uma prima que me contou, olha, uma amiga minha morreu com o mesmo tipo de tumor seu, só que o dela ela descobriu muito tarde, deu um AVC, não teve como salvar. Então foi algo assim, eu falo, é a mão de Deus de mim todo tempo, porque se não fosse ele, eu não ia saber, né? Se eu não conseguisse engravidar depois, porque eu nem não planejava engravidar, para mim era só os Sim, dois mais sim, velhos e pronto. sim. Mas é como Deus quer, não é como a gente quer, né? Aí veio a gravidez e foi daí que eu comecei a sentir todos os sintomas e depois realmente perceber que se não fosse a gravidez ele ia estar aqui, já estava aqui e eu não ia saber. Caramba, Ia vir, tem coisas que a gente nem imagina, né, velho? Tipo, Deus fala umas coisas que, cara, pra gente parece que não tem lógica, né? Pra gente falando, exatamente, onde que esse quebra-cabeça vai se encaixar? Onde que isso aqui se encaixa naquilo lá? Não é? De princípio, a gente fica exatamente. meio voado, meu. Fala, poxa, Sim, mas pode porque continuar. na minha cabeça eu ficava pensando que vida que ele vai salvar. Ficava passando mil coisas na minha cabeça. Será que ele vai servir para doar sangue para alguém? O sangue dele vai ser raro? Vai salvar alguém assim? Eu não sei o que eu pensava, mas em momento nenhum eu fiquei brava com Deus ou questionei. Em momento nenhum eu ficava assim, Senhor, se tu me deu, o Senhor sabe como vai tirar. E eu quero sair viva da situação. Foi quando o médico falou que eu teria que, com o resultado da ressonância, ele está, eu tenho o resultado da ressonância. E esquece tudo que eu falei com você, de fazer rádio, de fazer biópsia, esquece tudo. No seu caso, ou você opera ou você opera. Aí ali me deu um choque. Porque eu falei assim, nossa, o Caramba. negócio é grave. É. Ali eu tive aquele choque de realidade, né? O negócio é grave. Aí foi aí que ele
marcou, falou que a cirurgia estaria marcada possivelmente para fevereiro de 2021. Isso, 2021. Quando foi em outubro, o hospital me ligou perguntando se eu poderia ir. Eu, olha, final de semana assim, não tem como eu ir, eu tenho que marcar carro da saúde para poder conseguir estar indo. Aí quando foi 30 de outubro, eu fui e dia 3 de novembro eu operei. Aí eu operei. Deixa eu te cortar rapidinho. Corta. Cara, beleza. Você recebendo todo esse diagnóstico. E o seu pensamento do seu esposo quando chegava dentro de casa, cara? Tipo, pra trocar ideia. Pô, não é nada. Pô, não vai ser nada. Como que era o diálogo? Eu acredito que, meu, não sei se é porque eu sou muito. Eu ia ficar muito preocupado, velho. Como que era o Não, diálogo ele seu e do teve. seu esposo? Olha, ele ficava assim: olha, vai ficar tudo bem, calma, só tenha fé. E foi é uma coisa que eu nunca abandonei, né? A Aham. minha fé. Eu sempre tive muita fé. Desde que o médico falou que eu não poderia ter filho e engravidar da minha mais velha, Uhum. dali eu já sabia que a minha fé era grande e que ela ia vir perfeita, como veio perfeita. O do meio, eu levei 5 anos para engravidar dele, logo assim na gravidez dela, que eu andava de moto na gravidez dela. Eu subia morro, que eu morava na serra, né? Eu subia morro, barriguda, descia escada grande, com mais de 200 degraus para poder chegar onde eu queria chegar. E a gravidez do meu do meio, não, já foi bem complicada. E eu tive que ficar de repouso os 9 meses de gestação para não perder ele. Aí veio o Isaac, que já tinha promessa também do Isaac na minha vida. E dali para cá eu sempre tive muita fé. E ele ficava, calma, vai ficar tudo bem. Às vezes me dava crise, tinha vezes que me dava crise, aí ela ligava pro pai, pai, mamãe tá tendo crise. Aí ele falava com a empresa, ó, minha esposa tá passando mal, eu tenho que ir embora. Aí ele pegava, vinha e me acalmava, porque era crise de espasmo involuntário. Ficava a mão e o pé se balançando sozinho, se tremendo sozinho. Eu não conseguia me controlar. Sim. Já teve vez de eu estar mexendo na cozinha e quase cair alguma coisa, né? Até o médico me proibir de mexer, de não querer, não deixar fazer mais comida, não deixar eu lavar prato, não deixar eu fazer nada. E ele ficava assim, eu ficava, eu quero fazer as coisas. Ele, você não pode, calma, agora você não pode. Então, no tempo certo você vai fazer. A gente sempre foi muito amigo, fizemos dia 10, 24 anos, só que a gente se conhece. Os parabéns. Só que a gente se conhece. De casamento vai fazer Aham. 12, mas que a gente se conhece e é meu primeiro Sim. amor, né? Aham. Assim, sempre esteve comigo em todos os momentos, sempre me dando muita força, me dando muita energia positiva, né? Vai ficar É tudo bem, importante. calma, vai ficar tudo bem. Eu tô aqui. E às vezes eu chorava assim, de, ai, será que eu vou sair viva da cirurgia? Será que eu vou sair com sequela? Será que eu vou sair bem? Ele, calma, vai ficar tudo bem. Mas se eu sair ruim, se eu ficar ruim, eu tô aqui. Eu tô aqui. Então aquilo me dava muita força. E quando eu operei, ele nem soube do dia que eu operei, que ele tentava ligar para o hospital não falava, não, ela tá bem, ela tá bem. Quando eu saí da cirurgia, não avisaram ele que eu tinha sido operada. Aham. Quando foi no dia da alta que avisaram, ó, pode vir buscar a Esté, porque ela já tá bem. Ele, mas operaram ela? Sim, operaram. Uhum. Mas como assim vocês nem me avisaram da cirurgia para ir buscar ela, para ver ela, né, pelo menos? Não, não, ela tá bem, pode ficar tranquilo. Aí que quando ele chegou lá, ele não acreditou, né? Que eu, tipo assim, poxa, te operaram, nem falaram nada comigo. Acho para não Aham. passar, ficar ansioso, né? Essas coisas Sim. também. Mas foi uma escolha E sua os de não avisar médicos, ele? não, era hospital. Sim. O hospital que não avisou, que falou que ia avisar quando eu operasse, mas não avisou. Mas assim, acho que foi até bom, né? Por causa daquela ansiedade, ele ficava assim, mas todo mundo perguntando, e Esté, Esté, como é que tá Esté? Ele, eu não tenho notícia dela. Fiquei 5 dias sem falar com eles. Que eu já fui Poxa. direto para UTI, então fiquei 5 dias sem falar com eles. Assim, para mim foram os piores 5 dias da minha vida, porque não tinha contato com eles, não tinha televisão, não tinha nada, eu só dormia. Sim. Eu só podia dormir, eu ia fazer o quê? Depois da Caramba. cirurgia, não, que aí tinha, né, que levantar, andar, forçar para andar, por causa de sequela, essas coisas assim. Mas eu saí andando de primeira, foi tudo bem, tudo tranquilo. E os médicos depois falaram assim: olha, eu vou te levar para mesa preta,
do IEC, que o seu caso é raro, que não foi só um tumor, foram 2. Seria a mesa preta. Porém, eu acho que são de casos raros, né? De Ah, doenças entendi. raras. Sim. Aí ele falou que eu saí super bem, que eles até me perguntam como que pode não ter sequela nenhuma da cirurgia. Porque pessoas que saem desse tipo de tumor, porque o Uhum. glioma alto grau, vou tentar mostrar. Não vai Tá. mostrar porque a câmera está invertida. Mas eu operei daqui até aqui. Sim. Eu acho que tem uma Quando foto fez, sua no Instagram, não tem? Mais ou menos? tem, tem. Eu acho que eu vi essa Tem foto. foto, tem vídeo, tem. Aham, Tem da marca da cirurgia. sim. Quando eu descobri, no caso, a primeira ressonância, estava dando que tinha 1 milímetro. Quando foi tirado ele, tinha 4 centímetros. Caramba, velho. Então Um cresceu milímetro. assim, Muito rápido. muito rápido. Aí por isso que ele falou: olha, o teu caso é grave, vai ter que operar. Ou você opera, ou você opera. Então não tinha outra escolha. Eu falei assim: então tá, vamos operar, né? Fazer o quê? Não posso Não correr. tem, não tem pra onde Não correr. tinha pra onde correr. Sabe o Eu que fui parece? chorar mesmo. Sabe o que parece Sim, assim? Quando a pessoa descobre que tem câncer, é, ou tumor do tipo, pô, parece que quando você mexe, o negócio parece que, bum, que espalha muito rápido, parece que ataca os órgãos muito rápido. Com você sim. foi assim? Não, ele só Não. ficou quieto aqui na cabeça, graças a Deus. Aham. Nem foi besta de se meter, né, em outro lugar. Mas assim, é igual que fiz a ressonância agora em fevereiro e mês passado eu fui lá no hospital. Aí eu falei com o doutor, doutor, é normal a visão tá assim, não fraca, mas tá com muita sensibilidade à luz, a perda de memória. E o lado esquerdo, dependendo do movimento que eu faço, fica aquela coisa assim pesada, né? Aí ele falou assim, olha, Esther, o negócio é o seguinte, o teu tumor, ele mexeu com a visão, mexeu com a memória e como assim, como você sabia, como, né, devido às crises que eu tive, ele afetou o lado esquerdo. Porém, o cérebro ele não se regenera, né? Tem lá um buraco na minha cabeça. Sim. Aí é a parte que ele ficou pressionada, né? Aí ele falou, olha, o negócio é você fazer um óculos, né, para tentar melhorar a visão, fazer exercícios, tanto da memória quanto para os braços, né, e a perna. Eu falei assim, não, pode deixar. Aí eu tô tentando, né? Memória, tem coisas que às vezes eles falam assim, e eu fico assim, a gente já fez isso? Aonde foi isso? Às vezes coisa recente. Dá um É eu pegar o apagão. celular, sim, dar um apagão. É eu pegar o celular e botar num lugar e daqui a pouco esqueci onde é que tá. Ou tá na rua. Só aconteceu uma vez, de eu estar no centro da cidade aqui, procurando uma loja e não achar a loja, não saber para onde ia. Aí me dá aquele apagão. Aí liguei pra amiga minha, eu falei assim, amiga, onde é que é a loja tal? Ela, ó, você tá onde? Eu falei assim, eu tô perto do banco. Ela, ih, você vai ter que descer. Vai ter que descer porque você tá longe. Aí eu, caramba, fui parar, passei da loja e não vi. Então dá aquele certo tipo de apagão. Mas ainda bem que é coisa rápida, né? Sim. Mas eu fico assustada, eu fico com medo. Aí quando eu tinha crise, antes de operar, eu não podia sair na rua, não podia fazer nada sozinha, não podia ir no mercado, na padaria. Ficava só dentro de casa. Do nada eu começava as crises, do nada. A última crise que eu tive me deu 10 sessões de crise num dia só. Eu botei filme para ver com meus filhos e eu comecei a ter crise, 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 crise. E a minha filha, mãe, calma, que vai ficar tudo bem, respira fundo, fica calma. Então, assim, aí tinha um do meio, que já era menorzinho, então ele ficava assustado, né? Mas ela também falou que ficou muito assustada, com medo de me perder, né? Ela falou assim, mãe, eu fiquei em ponto de estar em depressão, achando que eu ia te perder. Porque do nada se aparecer com um negócio desse na cabeça. Horrível. Ela era novinha, 12 anos, 12 anos. Assim, Cara, ela foi guerreira junto comigo. afeta, Não só afeta, ela, né? Como meu esposo e meus filhos também. afeta a família inteira, né, Afeta Esther? todo mundo. Afeta, E, de, afeta tudo. e depois da minha mãe, não tinha caso assim na família, né? Que ela teve de mama, mas não tinha caso na família. Aí depois apareceu a minha tia com um céu da boca, até eu passei para você o contato dela. É, eu vou falar com ela. E que é outra guerreira também, a tia Dirce. Mas não tinha caso na família assim, de tumor no cérebro, de tumor. Eu fui nos ossos, fui curada e no cérebro que apareceu.
Esther, mas Mas quando você passou pela sua cirurgia, teve que fazer algo mais? Ou só foi a cirurgia que você. Como é não, que foi o tratamento? eu fiz a radioterapia, que para mim era a pior parte de tudo, porque Teve a que passar pela radioterapia, todo além aquele da. processo de raspagem? Teve. Como é que foi pra você Sim, essa sim. parada? E dizem pra Eu tinha mulher, o meu, cabelo. cara. Não, quem olhar o meu Instagram vai ver que eu era loura, né? Eu vi Natural, só algumas que não. fotos sua, eu vi algumas fotos sua loira, vi com o cabelo curto e vi a foto já sem Sim, cabelo. de Eu cabelo. vi. É isso. O meu cabelo batia lá na cintura. Eu vivia de luzes, fazia progressiva. Então a minha Entendi. paixão era o meu cabelo. A minha paixão sempre foi o meu cabelo. Achava, né, que a minha paixão era o meu cabelo. Aí até a médica, quando eu comecei a fazer a radioterapia, ela falava assim, olha, na 12ª sessão pode cair o cabelo, ainda mais que o seu é no cérebro, né, na cabeça Uhum. mesmo. Então pode cair. Aí comecei a fazer, quando ela falou que poderia cair, eu já fui cortando o cabelo. Eu já cortei para não sentir tanto. Entendi. A minha prima veio pra cá e eu falava assim, pelo amor de Deus, corta meu cabelo. Uma amiga minha deu um corte nele antes, e eu falei assim, deixa que ela vai cortar o resto, né? Eu vou pedir ela pra botar bem baixinho. O cortar, Aí ela quando você fala, cortou. você raspou mesmo ou tipo cortou Não, baixinho? não, eu Raspou. cortei igual homem, baixinho. Bem Aham. baixinho, passei máquina, cortei bem baixinho. Porque eu falei assim, poxa, amo meu cabelo. Tenho paixão, cuidava dele direto, fazia várias coisas no cabelo. Gastava, né, dinheiro com cabelo Uhum. assim. Até eu ver que eu poderia ficar careca. E eu falei assim, antes que eu sofra, eu vou tentar diminuir. Daí eu fui cortando, cortando, cortando aos poucos, até ficar bem baixinho. E quando caiu, tem foto no meu Instagram. Quando caiu, abriu um buraco na cirurgia aqui e aonde estava o outro tumor. Só que esse tumor aqui, ele era benigno, né? E esse aqui era o maligno. Então, por esse aqui ser o benigno, não mexeu tanto. Mas caiu, ficou 2 buracos na minha cabeça. Aí Sim. eu falei com meu esposo, ele chegou em casa, ele estava trabalhando. Eu tinha chorado pra caramba, que eu fui tomar banho, acordei com tipo assim, travesseiro todo cheio de cabelo. Aí eu fui pro banheiro, tomei meu banho, dali eu comecei a chorar. Eu falei assim, eu não acredito que eu vou ficar careca, não acredito. E fui pra barbearia aqui do bairro aqui cortar. Aí eu falei Uhum. com o senhor assim, ó, pelo amor de Deus, pode raspar. Ele, que isso? Eu pode raspar, eu não vou ficar com esse buraco na minha cabeça, pode raspar. Aí ele raspou zero. Como é que foi pra Dali você? pra mim, Me explica, velho, me explica essa situação de você, pô, se ver super vaidosa com seu cabelo, super cuidadosa com seu cabelo, e do nada você vê careca, velho. Como que foi pra você esse olha, lance? foi um choque, Aham. porque como eu falei, eu era apaixonada do meu cabelo. Meu cabelo natural dele é esse aqui, cacho, né? Mas eu Uhum. usava química, deixava ele liso, fazia luzes. Então, foi um choque. Quando eu vi aquele buraco na minha cabeça, eu desabei, comecei a chorar. Aí Imagino. eu peguei, fui, Pensou que pedi fosse o fim, socorro. Esther? Pensou que fosse o fim? Olha, pensei que não Ou- ia ter mais cabelo, pelo menos, né, ia ficar muito ralo. Eu Hum. pensei. Aí a médica falou assim, não, não chora, vai crescer de novo. Eu fui ali, raspei dali, já arrumei um lenço, já botei na cabeça, fiz uma maquiagem. Pode ver, se vocês repararem no meu Instagram, tem a minha foto deitada, mostrando a cicatriz, né, o buraco que ficou na cabeça. Sim. E logo a próxima é eu com lenço, com filtro, se eu não me engano, tá com filtro, tá maquiagem. E super feliz, tipo assim, poxa, fiquei melhor assim do que com um buraco na cabeça. E mantive o cabelo raspado, depois eu raspava meu esposo, me ajudava, raspava na Gillette, até acabar a radioterapia. Quando acabou a radioterapia, eu deixei crescer. Aí tá aí, ó. 1 ano já, os cachinhos voltando. Uhum. E hoje eu vejo assim que cabelo não é nada. O importante é a minha vida, né? Cabelo cresce, a gente pode raspar de novo, pode fazer luzes de novo, pode, se eu quisesse botar, né, o louro nele de novo, ou alisar de novo, ele cresce. É porque eu falo assim, Esther, sabe por causa do cabelo? Porque assim, não é só o fato de cortar o cabelo. Você sabe que por detrás de você cortar o cabelo tem uma outra coisa, por uma outra questão, entendeu? Então eu acho que mexe Uhum. muito com a mulher por causa da outra questão. O cabelo, sim, sim, o cabelo.
Ainda mais pra mulher, que curte pra caramba ter cabelo, cuidar de cabelo. É diferente do homem. Sim, vaidade, né? Era Exato. vaidade. E por detrás da outra questão do corte do cabelo, que seria o seu tumor que você tava tratando e tal. Eu acho que por isso que as pessoas se vê, tipo, implantos, outras não tem a força que você teve de poxa, eu Sim, vou os pra outros ficavam frente. assim, bota peruca, bota peruca. Eu não vou botar peruca, eu vou ficar careca. Enquanto não tiver cabelo, eu vou ficar careca. Pô, que Deixa eu legal. ficar careca. E eu não fiquei estranha. Aí você pensa, Aham, nossa, até careca ela é bonitinha. Eu, pelo menos isso, né? Eu enchei muito devido ao corticoide, né, que tinha que tomar. E aham. eu cheguei a 70 quilos. Meu peso normal é 54 quilos. Eu cheguei a 70 quilos antes da Engordou pra caramba. cirurgia, por causa do corticoide. Aí Sim. eu até zoei, né? Como sempre, eu até zoei lá na UTI lá. Eu falei assim, a médica falou assim, a enfermeira, quantos quilos você tá pesando? Eu falei assim, olha, eu acho que é 65. Ela, 65, quando que você pesou? Tem um tempo. Ela, que 65, menina? Você tá com 70 quilos. Eu, tá, tira o colchão, que aí você me pesa de novo. Ela, não, já tá tudo certinho. Você tá com 70 quilos. Eu falei assim, não tô com 70 quilos, não. Tá. Aí quem olhar no meu Instagram vai ver lá a foto do meu aniversário lá, acho que eu tava fazendo 36 anos, 35 anos. Eu tava bem inchada, loura, Sim. né, e bem inchada. Aí com o tempo foi voltando, fui parando de tomar o corticóide, o médico foi cortando, né? E tô aí, tô bem, sem sequela, tô viva, tô falando, coisa que os médicos ficam assim, gente, mas quem tem esse tipo de tumor não consegue falar direito, a fala fica atrasada, a visão fica turva. Olha, turva não tá. Eu tenho muita sensibilidade com a claridade, mas eu Sim. enxergo, né? Às vezes tem que forçar para ler alguma coisinha pequena, mas não é nada. E as químio? E Químio, rádio. É a rádio, químio, químio, né? aqui, a rádio, né, que foi onde caiu meu cabelo, eu fiz 30 sessões de rádio. Eu saía daqui para ir para Campos do Goytacazes fazer, vinha um carro da saúde todo dia me buscar. Eu saía daqui cedo, aí não tinha hora para voltar. Eu lembro que o horário mais tarde que eu voltei, acho que foi 4 horas da tarde. Porque não era só eu, né? Era mais pessoas que iam fazer tratamento também, né? Entendi. Era dois hospitais que a gente ia. Então, tinha vez que a primeira vez eu fui sem almoço nenhum, porque eu não sabia, fui sem almoço, não levei dinheiro, não levei nada. Vim assim para casa passando mal, que, por causa da idade, né? Da hora de comer, eu não podia ficar sem comer, não era qualquer coisinha que eu podia comer, Uhum. não era qualquer salgada, tinha que me alimentar mesmo, né? Devido ao tratamento. E foi barra, eu fiz rifa, né, o pessoal me ajudou, fiz rifa para uma cesta de chocolate, para poder estar me ajudando, né, durante o tratamento, o pessoal comprava. Então, me ajudou bastante aquela rifa, o pessoal que comprava, eu agradeço demais. Porque eu falo que só quem passa por isso sabe quão difícil é. Um salário já não era nada, hoje em dia não é nada. E naquela época eu saí de casa às 6 horas da manhã para não ter hora para voltar e ficar sem comer. No É, sim. mínimo, eu tinha que fazer uma refeição de café da manhã, almoço e café da tarde na rua. Sim. Então, assim, E, era muito gasto. e o olhar das pessoas, Esther, ao te ver careca, assim, você sentiu meio que um pouco de preconceito ou não? Você, Olha, tipo, tinha aquela gente que pessoa, não olhava encosta assim. aqui, a pessoa tá doente e tal. Sentiu essa parada contigo ou não? Olha, acho que não. Não, não percebeu. Não, o pessoal só perguntava: o que que foi? O que que aconteceu que você tá careca? Eu falei, eu tive um tumor no cérebro. Eu já falava, eu tive um tumor no cérebro. Eu não falava, eu tenho. Você falou, Tá eu tive decretando um a tumor no vitória. cérebro. Já decretando a vitória. E com faltando 15 dias assim para acabar, 15 sessões, né, para acabar a radioterapia, eu peguei Covid. Poxa, Para melhorar as coisas, eu peguei Covid. Aí, né, poxa, são uma família com cinco. Pegou eu, pegou meu esposo, e a gente ficava isolado o tempo todo das crianças. Só que o pequenininho não entendia, né? Ele queria estar ô perto. Esther, mesmo quando, por exemplo, você tá fazendo o tratamento de químio e rádio, esses negócios assim, você fica bem debilitada fisicamente, fica bem fraquinha e tipo assim, Bem fraca, enjoava, se você pega uma Covid, fica passava mais mal propício direto. a chegar ao ápice da Covid, que seria tipo uma intubação, uma internação. É Sim, mais ou menos sim, isso? É, né? sim. É, eu fiquei muito fraca quando eu descobri que eu saí eu vim de Campos, eu falei assim, amor, não tô bem.
Ele chegou do serviço, que ele tinha que trabalhar, né? Ele chegou do serviço e eu falei assim, eu não tô bem, eu tô com febre. Ele botou a mão em mim, ele, que isso, você tá queimando de febre? Eu disse, eu não sei o que que é, só falta ser esse negócio de Covid. Aí me levou pro pronto-socorro e realmente era, deu positivo. Aí não demorou, ele testou positivo também. Então a gente se isolou completamente das crianças e eu ficava chateada achando que ia ter que voltar com o tratamento todo de novo, né? Poxa, faltando 15 sessões para acabar, eu não acredito que vai ter que começar do zero. Aí eu cheguei, antes de eu chegar lá, tem um testemunho, né, dessa parte do Covid. Passou o tempo do Covid e tinha, né? Hoje eu tô na igreja, fiquei afastada, mesmo com o tumor no cérebro, eu estava afastada da igreja. Só que eu falei, não adianta que não é o que eu quero, é o que Deus quer. Então eu acho que ele me botou aquilo para voltar. Porque, tipo assim, não vai Uhum. voltar pelo amor, vai voltar pela dor. Então, acabei voltando, mesmo depois que eu operei, que eu tava acabando a radioterapia, eu voltei para a igreja, que é a igreja que eu tô até hoje, e tinha, não lembro se é festividade dos jovens, eu não lembro o que que era. Mas eu lembro que o meu pastor Everton Rocha, um homem de Deus muito usado, ele virou no meio do culto e falou assim: olha, irmã, tem um negócio para te falar. Enquanto os jovens louvavam, eu via eletrodos na sua cabeça. E eu ficava assim: Deus, o que que é isso? Aí Deus falava assim com ele: fala com a minha filha que hoje eu estou curando o tumor dela. Cara, Eu tomei posse daquela palavra. Eu falei assim: Senhor, eu creio, eu recebo e tomo posse, mas assim como o Senhor falou com o pastor, eu quero que o Senhor fale comigo. Aí eu lavando roupa num domingo, que na segunda-feira eu ia voltar para a radioterapia, e eu falei assim: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Se o Senhor falou com o pastor, eu quero que o Senhor me confirma. Para me ter a minha história também, né, para contar. E quando foi na madrugada de domingo, eu acordei não, eu sonhando, que eu estava numa sala de cirurgia. E eu via aquele clarão, mas eu sentia dois seres do meu lado. E nisso eu escutava assim: conseguimos secar todo o tumor do cérebro dela. E eu caramba. acordei toda arrepiada, com uma vontade de chorar enorme. Eu ficava assim: meu Deus, eu tô curada, eu tô curada, eu tô curada, né? Já crendo na minha vitória. Uhum. Fui para campus, coisa que nunca aconteceu, era de entrar os 4 técnicos junto. Naquele dia entrou. Eu fiquei assim: opa, alguma coisa está de errado. Eu já pensei, né? Tem Aham. alguma coisa errada aí. Aí entrou os 4 técnicos quando acabou a minha sessão. E eles falaram assim: dona Esté, a senhora tá bem? Eu, tô. Por que não é pra estar? Ele, a senhora tá bem mesmo? Eu tô bem. E, gente, aí aconteceu alguma coisa? Eu pensei, pronto, a Covid veio, já logo desanimei, né? A Covid veio e voltou com tumor. Faltava 15 sessões para acabar, mas deve ter voltado. Aham. Aí tinha um corredor em forma de concha, tipo uma concha assim que eu tinha que passar por ele. Aí eu escutei, eles falam, cadê? O que aconteceu? Tem nada aqui. Dali eu Cara, escutei pouco, dar um glória a Deus e saí gritando. Aí quando eu fiz a ressonância logo depois, aí realmente eu vi que não tinha mais nada. Só tinha a marca da cicatrização no meu cérebro. caramba, Aí velho. eu vi, aí eu vi que era aquele louvor, né? Era a mão de Deus o tempo todo, era a mão de Deus sobre minha vida. E é aquela coisa, a gente não pode desanimar, não pode se entregar a essas doenças, somente acreditar que vai ficar tudo bem. Ô, Assim Esther, como ficou comigo, como vai ficar. explicar? Como explicar pra alguma pessoa? Eu já tive algumas experiências com Deus assim. É como explicar essa coisa que você teve, tá? Essa presença que você teve pra uma outra pessoa, velho. Como explicar isso pra alguém? Consegue explicar? Você consegue esboçar o que você teve, o que você viu, o que você sentiu, a visão que você teve? Não sei se você estava acordada, se você estava dormindo, se você estava meio sonolenta. Eu estava sonhando, né? Eu Aham, sonhei, eu falo que eu sonhei com os anjos, porque eu aham, via dois seres de luz do meu lado. E naquilo eu escutava a voz falar, e os dois falavam junto. Conseguimos secar todo o tumor do cérebro dela. Nisso eu acordei, eu vi que eu estava dormindo. Eu uhum. acordei, estava no meu quarto com meu esposo, e aquela coisa gostosa, sabe? Que uma onda de arrepio, uma lágrima que eu não conseguia me conter.
Eu ficava assim, Jesus, eu fui curada, o Senhor me tocou, o Senhor usou seus anjos para me tocar, o Senhor me tocou lá no culto quando o Senhor confirmou para o pastor que eu ia ser curada. Eu fui curada. E eu falo, gente, é algo sobrenatural. Basta você crer, você acreditar e ter fé. Tenha fé que se você acreditar, você vai sentir. Porque não adianta você só ter fé, mas não pedir a Deus para sentir, para te mostrar. Hoje, sim, eu lembro daquele episódio, eu me emociono, porque eu fico assim, Marca, Jesus, né? realmente, Marca, marca, marcado, né? ficou marcado. Como eu Eu, falei, eu eu, tenho perda de memória, mas tem coisa que não dá para esquecer. Essa Esther, experiência que eu tive com Deus não dá para esquecer. Esther, cicatriz, elas ficam marcadas. Às vezes, na sua infância, algum machucadinho, você não vai lembrar, mas cicatriz você se lembra. E você olhar pra Sim, sua mão, que nem você mostrou pra mim, você vai lembrar detalhes. De como você caiu, como você se exatamente. machucou, porque tá marcado. O mesmo aconteceu contigo. Ficou marcado pra você, Ficou marcado, né? ficou. É muito legal isso, velho. É um negócio que não tem Muito, explicação. extraordinário o Aham. amor de Deus e a mão dele, né, sobre a nossa vida. Então foi preciso, assim, né, como fala, ah, você foi igual Tomé, foi preciso ver para crer. Eu falei, sim, sim. Eu falei, Deus, se o Senhor falou com o meu pastor, eu quero que o Senhor fale comigo. Aí foi que eu tive esse sonho, né, que eu acordei e senti realmente que estava curada. Sim. Dali eu comecei a acreditar, não, eu tô curada, eu vou ficar bem, não vai ter sequela, não vai ter nada. E desde dali eu nunca mais, desde da última crise, da última convulsão, nunca mais tive convulsão, nunca mais tive crise. Por isso que os médicos me jogaram na mesa preta e na mesa Aham. vermelha do INCA. Aham. Esse seu caso é raro demais, menina. Aí eu peguei um médico no INCA que ele é evangélico, o doutor Veider. E ele falando assim, ele é um angolano, né? E ele falando lá na língua dele, você é evangélica? Eu sou. Ele, dá para perceber algo diferente em você. Aham, que legal. Quem... Não adianta, a gente é diferente, né? Quem tem o conhecimento, assim, do amor de Deus, a gente não consegue. Hoje Mas eu falo com Deus assim, não te cortando rapidinho. pode falar, Hoje eu pode falo falar. com Deus assim, Senhor, se for para mim pensar em desistir algum dia da minha vida, ou pecar, voltar para onde eu estava, que o Senhor me bote no leito. Porque eu não aceito perder minha alma se não for para estar no céu com o Senhor. Hoje o meu Forte. pensamento é esse. Assim, eu não tenho vontade nenhuma de desistir, vontade nenhuma de sair da igreja. Ah, você é chata, você vai na igreja. Sou chata porque foi lá que eu recebi minha cura. Sou chata porque foi lá que Deus falou comigo e fala toda vez que, mesmo quando eu não quero, Ele fala comigo. Quando eu falo assim, Senhor, eu tô aqui, mas não quero, não precisa falar comigo não. Só quero sentir Sua presença. É aí que Ele usa alguém para vir falar comigo. Então, assim, sou chata, sou chata porque, é Deus, é Sim. Ele. Esther, quando você teve essa visão, você praticamente já foi curado ali, você recebeu o diagnóstico ali naquela hora ou o dia depois? Foi isso, né? Foi, foi, de- foi depois com os quatro técnicos Sim. lá na rádio e depois a ressonância, né, que não tinha mais nada. Aí dali eu Ah, falei, eu fui curada, eu fui curada. E a ressonância hoje, então nem marca da cicatriz tem, a que eu fiz agora de última, nem a marca da cicatriz tem. Então assim, é ah, algo surreal. Para mim é algo surreal, porque como eu falei, eu sempre tive fé. Os meus ossos quebravam, né? Quebrei muitos braços, mão, braço, mão. Aí eu ficava assim, quando eu namorava com meu esposo, a gente morava junto. Uma vez eu caí, quebrei no quintal, na varanda da vizinha. sim. Aí vim pra casa, com o braço quebrado. Fui pro filho na época, não lembro direito. A médica falou que teria que operar, porque não podia puxar. Eu falei assim, não vai operar nada não, deixa meu braço quieto. Eu ficava assim, e ano que vem, qual braço que eu vou quebrar, o direito ou o esquerdo? Eu sabia tudo, me quebrei durante 5 anos direto até receber a minha cura daquele pastor que eu falei. Foram 5 anos direto se quebrando, 5 anos. Então, eu já ficava assim, eu acho que eu tenho que me resguardar mesmo para não ter filho, mas ao mesmo tempo acreditando que eu ia ter filho. E minha gravidez foi, como eu falei, super tranquila, veio a Emily super tranquila, nasceu perfeita. Só não nasceu de parto normal devido ao desvio que eu tenho na bacia. Sim. Que eu cheguei lá para ganhar, eu já estava com 10 de dilatação.
Eu lembro que a médica falou assim, mulher, se não é esse problema seu na bacia, você, ó, puf, cuspir essa criança. Eu, como assim? Como assim? Você tá com 10 de dilatação, mas eu não vou forçar um parto normal porque ela vai ficar agarrada entre a sua bacia. Porque não tem como botar num lugar, por mais que você deite e fique numa posição que faça a bacia ficar reta, é assim, entre uma bacia e outra, né? 5 centímetros. Sim. E outra não. Entre a passagem, né, do neném. Então não Aham. teria como. Mas tá aí. Os 3. Cara, é coisa que a gente não explica, sabe? A gente tenta É, explicar, tenta achar uma resposta. entender, não, não dá. Não dá pra explicar, não dá Não pra entender. tem, velho. É, A gente tenta explicar que, vou tentar explicar, você fica agarrado em alguma coisa. Porque Deus a gente não se explica, né, mano? é E, como diz o hino, né? Ninguém explica Deus. sim, Ninguém exatamente. explica Deus. Esther, e vou contar um pequeno rapidinho aqui pra você. Uma vez eu fiquei internado rápido e eu fiquei com tuberculose e tal, e eu tava num momento que eu não tava na igreja, aquela coisa toda, tal, tal. Aí beleza, fui curado Uhum. e tal, saí igual o Cazuza, magro pra caramba, parecia um palito. Fui pra igreja, meu, o primeiro dia que eu entrei na igreja, não sei qual foi o primeiro dia que depois que você recebeu a notícia que você entrou na igreja. Mas eu era um choro, cara. Era um choro que, tipo assim. Eu não sei se você teve esse momento desse choro de, tipo, se foi no hospital, se foi na igreja. O meu foi dentro da igreja. Cara, um choro que as Uhum. pessoas olhavam pra mim assim, eu não conseguia parar de chorar. E eu não Imagina. chorava, não era de tristeza, era um choro de muita, mas muita alegria Alegria. interna. Cara, é uma coisa impressionante. Não sei se você teve isso contigo, ou não sei se Olha, você se eu viveu esse tive como. momento. Se eu tive, eu não lembro, mas assim, Aham. quando quando o pastor falou que eu tive o sonho, que aí eu mandei mensagem para o pastor, pastor, os médicos ficaram bobo, que acho que não deu nada na ressonância não, na radioterapia. Ele, filha, creia que você está curada. Aí eu falei assim, já comecei a falar para um monte de gente, não, fui curada, fui curada, fui curada. Ah, mas você não acabou o tratamento ainda. Eu falei assim, mas eu fui curada. Eu tenho fé que eu fui curada. Assim Sim. como eu fui curada nos ossos, que de lá pra cá nunca mais quebrei, para não dizer nunca mais, eu quebrei em 2019, quando eu vim morar aqui em Rio das Ostras, que eu era da Serra. Quebrei esse dedinho aqui, porque eu bati Sim. ele num caixote. Sim. Aí eu falei, Jesus, de novo não. Mas ali, conforme esse câncer que eu tive nos ossos, ele mostrava no raio-x, né? Mostrava um monte de bolha assim no sangue. Tinha que bater o raio-x da mão e não tinha mais nada. Cara, Dali acho que foi só para comprovar que realmente não tinha mais nada nos sim, meus ossos. sim. Legal, Então, velho. assim, foi cura atrás de cura, milagre atrás de milagre. Tive pedra no rins, sempre botei muita pedra para fora. Já teve vez de eu botar pedra do tamanho de um caroço de azeitona para fora, sem cirurgia, sem nada. E Caramba. eu falo, o Senhor vai me curar do meu rins também. De vez em quando dói aqui, bebo água, mas o Senhor vai curar do meu rins também, porque quem sofre de rins sabe como é que é e expelir pedra não é fácil. Mas é se cuidar, né? Se Sim. cuidar e crer que Deus pode fazer. Esther, o que que você tira de aprendizado referente ao câncer? O que que você tira de aprendizado? O que que você tirou de proveito pra você dessa, dessa coisa, desse tumor no seu cérebro? O que que você tirou de aproveito, que você se levantou mais forte? Olha, como que eu posso explicar? Palavra. Aí, Sim, eu assim me voltei mais para Deus, né? Eu já tinha a fé, mas parece que minha fé ficou maior ainda, porque como os médicos falaram, você poderia ter sequelas fortes, você não tem. Você poderia não estar andando, você poderia não estar falando, poderia não estar ouvindo, poderia não estar enxergando, e você está aí, você está viva. E assim, a minha fé acho que só aumentou. Só aumentou. Hoje, nunca fui de questionar, mas hoje, qualquer, até tropeção que a gente dá assim, amém, amém. E em nenhum momento eu reclamei, em nenhum momento eu questionei, por que disso, por que eu?
poderia ser com fulano, porque só eu. Tinha que ser comigo. Eu vejo assim, tinha que ser comigo, porque eu acho que se fosse com outras pessoas não iria aguentar. As outras ficam, nossa, você é muito forte. Assim, olha, a força que me dá é Jesus. Às vezes eu brinco, Senhor, você tá me confundindo com Golias, né? Não é possível. Tá me confundindo aqui com Golias, não, com Sansão, né? Tá me confundindo. Sansão que é forte, minha força tava no cabelo, fui embora. Você tá me confundindo porque eu sou fraca, Deus, eu não tenho força não, mas assim, eu tive força, superei, aguentei. Não tô pronta para outra, não quero. Não quero, não. Quero não, mas assim, é, é a fé, é a força, a vontade de viver. Como eu falei, eu fui chorar quando eu fui internada, na véspera de ser internada, que foi todo mundo pro quarto. Deitou, meu esposo já estava deitado comigo, aí veio minha filha mais velha, veio do meio, pequenininho, já estava entre a gente. Foi quando eu desabei ali. Eu Sim. chorei. Porque eu ficava, Deus, e se eu não voltar? Eu vou deixar meu marido com 3 filhos para criar. Eu preciso voltar. Isso dói no Então foi coração, a né? vez assim, dói. Foi quando eu desabei, foi aquela vez ali. Eu desabei. Quando passou a cirurgia, que eu vi que eu estava bem, que eu acordei, eu tô viva. Graças a Deus. Eu ficava, obrigada, Jesus, obrigada. Agora é tete a tete entre nós, continua sendo nós. Eu, você e eu. Porque mesmo sabendo que poderia passar por uma rádio, poderia passar por uma química, em nenhum momento eu ainda pensei em desistir. Que tem gente que eu ia com a van cheia, né? Cheia assim, com 15 passageiros, eu ia com a van cheia pro hospital. E um monte de gente, umas pessoas falavam, vontade de desistir, deixa isso pra lá, deu porque tinha que dar. Eu falei assim, não, comigo não. Esther, não Tem que cortando seu continuar. pensamento. Você acredita que pensamentos negativos te deixam Piora a mais situação. entregue à doença, mais você fica mais fragilizado? Eu acho que é a mente da pessoa que às vezes acaba matando mais a pessoa, Sim, sim, os médicos não já é? falam isso comigo. O que acaba, muitas vezes, o que acaba com as pessoas, o que faz o tumor voltar, Uhum. porque tem tumor que volta, né? Assim como vários casos, quando eu vou pro Rio, eu vejo, eu já tive no pescoço, já deu no rim, já deu não sei aonde, tá agora não sei aonde. Eu acho que é o pensamento negativo, Uhum. de, poxa, Deus vai voltar. Não vai. Pode, quem sabe do meu amanhã é Deus, mas eu falo, Senhor, não me permita ter. Se for da sua vontade, que tenha para contar de testemunho de novo, amém. Mas não permita de ter, não. Não permita, não. Já tive 2. Assim, é que o meu voltou, né? O meu era no sangue do osso, devido a todo o medicamento que a minha mãe tomava, né? Na gestação. E depois que veio aparecer isso no cérebro, depois de 20 e poucos anos que veio aparecer isso no cérebro. Mas veio, foi embora e não vai voltar, não. Pois é, e um conselho para quem tá passando por esse momento de receber o diagnóstico que tá com câncer, velho. Fé, em primeiro lugar. Procurar fazer tudo que, né, os médicos recomendam. Não beber, não fumar, fazer o tratamento certo. E permanecer ali com seu pensamento positivo, sim, que você vai sair dessa, que sua história vai servir para incentivar outras pessoas, né, para estar levantando outras pessoas, porque não é fácil. Não é fácil você acordar e saber que está com uma doença que você não pediu. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ter Sim. Covid, ninguém quer ter câncer. Porém, eu acredito que até a alimentação, né, hoje em dia ajuda muito, que é muita química nas alimentações. Então, assim, é... Foi a minha, se foi a a sua. Alô, quimioterapia, a minha agora. quimioterapia foi via oral, né? A minha quimioterapia ela foi via oral, então eu tomei 6 meses de medicamento Hum. até a médica me liberar, ela falava assim, olha, pode ser, depende da sua situação.
pode ser de 6 meses a 9 meses a 1 ano. Então, a minha foi 6 meses de quimioterapia. Então, eu ia para o Rio, buscava o remédio, fazia exame, vinha para casa, cheia de remédio, tomava nos dias certinho, na hora certinha. E quando liberou, eu fui pronto, estou livre. Agora é só mesmo acompanhamento e os médicos, como sempre, né? Continuando sem acreditar o que aconteceu. Aham. Nossa, mas você tá bem? A gente tem que fazer um check-up geral, porque pode voltar em outro lugar. Você não vai voltar, não. Não vai, não. E ter essa fé, né? Ter essa fé. Não esquecer nunca de que Deus fez. Ou agradecer, vir para a igreja e depois sumir. Eu sou muito nessa parte, acho que Uhum. medrosa, não sei, de o pesar da mão de Deus de novo, não sei. Não vou dizer que foi um peso da mão dele sobre a minha vida, mas assim, um aprendizado, né? Uma coisa que passou, que eu vivi. Acredito que, para mim, acho que passou até rápido, porque tem muita gente que sofre por anos aí com essa doença e não tem Sim. resultado, ou continua com tratamento pesado. Mas eu acho que foi a mão de Deus mesmo, acho que foi a fé que me manteve de pé e me mantém até hoje. Graças a Deus. Se não fosse meu Deus, se não fosse meu Deus, Impressionante. ele. É, eu Hum, quero parabenizar pela sua força, pela obrigada, sua resistência de obrigada. permanecer firme, fiel e por essa luta que você teve junto com seus familiares, porque eu aprendi uma coisa que ninguém luta sozinho. Sozinho a gente não consegue vencer batalhas, mas nem ferrando. Não existe Rambo É da vida verdade. na vida real. Não sei se você recorda dos filmes do Rambo, que um homem lutava contra um exército inteiro, velho. Não existe. Uhum, Então é muito não mesmo. difícil. Então eu quero te agradecer por ter me dado essa oportunidade de poder compartilhar a sua história com outras pessoas. Eu acredito que vai ajudar Eu que muitas outras pessoas. agradeço. Eu que E agradeço. vou falar. E para mim, assim, é algo de Deus isso aqui, porque eu ficava assim, um monte de gente aqui no bairro conhece minha história, né? Me Uhum. vê, sabe do meu testemunho. E fica assim, contei seu testemunho com um menino lá na igreja que tá passando com a mãe assim, ou fulano tá com uma... Eu ficava assim, Deus, como assim as pessoas contam meu testemunho e eu não tenho oportunidade de contar? Isso eu questionei a Deus num sábado, você me procurou num domingo. Caraca, que legal, velho. Questionei não, eu perguntei a Deus, né? Deus, os outros contam Aham. meu testemunho e eu conto pros outros, os outros saem espalhando, não me chama pra contar. Como Poxa, assim? A história é minha. e teve que ser um cara lá de. Eu falo aqui de São Paulo, freguesia do Ó. Você lá do Rio de Janeiro, que lugar do Rio mesmo? É região dos Rio lagos? É das isso? Ostras. Rio das Isso, Rio Ostras. das Ostras. Caraca, velho, é muito Deus. É muito. Deus purinho. Ai, cara, É Mister, Deus purinho. Muito obrigado Eu que é, agradeço. por você ter compartilhado comigo essa história, de ter confiado a mim para poder divulgar a sua história. Muito obrigado mesmo de Com coração. Eu quero certeza. que você dê um abraço aí nos seus filhos, no seu esposo. Te desejo tudo de bom na sua vida, tá? Pode E, meu, deixar. mais uma amiga que eu faço pela internet. Um dia, sei lá, se Deus assim permitir da gente se encontrar, você com sua família, eu com a minha família, vai ser uma honra, tá bom? Muito obrigado. Amém. Eu E tenho parente em São Paulo. Eu tenho minha que tia. lugar? Eu nasci em Lorena. Lorena, Lore- Lorena, interior, né? Lorena, Lorena interior. É isso que eu ia falar. Sim, Lorena é um eu pouco. fui aí só pra nascer. Eu fui só pra nascer. Só pra nascer? Mas, mas tem tia, tem primo aí em São Paulo. Ah, Não legal. se vê um tempo, mas sempre se fala. Ah, legal. O dia que, sei lá, eu com minha família for pro Rio, ou você Se vir pra Deus cá, permitir, né? manda um alô. Ô, você tá Verdade. hoje? Vamos bater um papo. Será um prazer, será uma Pode honra conhecer deixar. sua família também. Tá? E lembrando, pessoal, que todo esse conteúdo vai estar disponível lá no YouTube, no Instagram, no Google Podcast e no Spotify. Na próxima semana, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Até o próximo Evo Podcast e até a próxima história real. Minha amiga, beijão, Deus abençoe.
Amém. Obrigada a você pela oportunidade de contar minha história e que vidas venham a ser alcançadas, né? Que pessoas Sim, venham ter essa vontade que eu tenho de viver e não desistir, porque não é fácil, como você falou, não é fácil você passar por isso. Mas quando você tem as pessoas certas, a família do seu lado que te apoia, se torna, você acaba querendo viver por causa deles, né? Eu importante. falo que minha maior vontade de viver é por causa dos meus filhos, por causa do meu esposo, de não abandonar e não deixar eles sozinhos, né? E ficar carregar depois aquela culpa, eu não apoiei, eu não fiz isso, poderia ter feito. Mas não, estiveram comigo o tempo todo e como ainda estão o tempo todo comigo. É isso aí. É, isso é mais que importante, família. Pessoal, vou encerrando. Esther, não desliga não, só vou encerrar aqui. Bate-papo Tá com você bom. rapidinho. Pessoal, muito obrigado por todos que vão escutar, por todos que vão assistir. Muito obrigado e até o próximo Evo Podcast. Valeu!